Quando você entra no cinema para ver um filme, você já traz com você a carga do seu país, né? A carga do mundo. Por exemplo, a morte de pessoas negras nesse país já faz, infelizmente, parte da nossa rotina. Eu, nem Juliano, a gente nunca conseguiria dramatizar mais uma morte. Eu acho que o espectador já tem isso, infelizmente, na cabeça, na formação social e intelectual. Então, você, quando escreve um roteiro e parte para fazer um filme, você tenta abordar o tema que você está querendo desenvolver, mas você precisa ter consciência do que aquilo significa e do cansaço que uma determinada imagem vai gerar e do quanto aquela imagem não vai realmente ajudar em nada você a contar aquela história. Eu não conseguiria escrever nada se eu não sentisse o que eu estou escrevendo, né? Se eu não tivesse uma relação íntima, pessoal com o que eu estou escrevendo. Isso vai para todos os filmes que eu fiz, né? Na verdade, eu fiz uma série de filmes naquele prédio onde eu morava, né? Eu não moro mais naquela rua, mas eu morei lá durante mais de 30 anos. E esse personagem, na verdade, veio do Menino Aranha. O Menino Aranha foi um garoto que, durante alguns anos, ele se mostrou um alpinista de prédios. Ele quebrou exatamente a segurança que a classe média acha que tem ao utilizar a gravidade e a altura. E o Menino Aranha se tornou quase que uma lenda urbana real na zona sul do Recife. E aconteceu que, a 150 metros de onde eu morava, ele foi assassinado com 11 tiros. Obviamente, até hoje, ninguém sabe quem fez isso. O que eu faço com uma peça dessa, hein, Xavier? Dá no cala-boca. Para mim, o Menino Aranha passa a significar muita coisa. Não é só um menino que algumas pessoas entendem de maneira rasa como sendo apenas um ladrão. É algo que tem uma relação muito íntima com essa região onde eu morava. Isso aqui exatamente na rua onde eu morava. A única casa de cerca vazada que eu tenho notícia na cidade do Recife nos últimos 20 anos. E a dona da casa tinha uma postura quase política mesmo, de dizer: eu não vou colocar porra de muro nenhum, eu vou viver assim. E, de fato, a casa dela nunca foi roubada. As outras casas foram roubadas, as casas de muro alto. E tudo isso, na verdade, leva a gente para uma coisa, que é o Brasil, né? O Brasil é muito violento e muito injusto. E quero dizer uma coisa para vocês, que fique bem claro, é que eu sou proprietário de mais da metade dos imóveis dessa área. Comecei a ouvir falar do senhor, disse: a gente tem que ir lá para acertar essas coisas aí. Quem falou de mim? Na escrita do roteiro, por exemplo, eu não aguentava mais estar naquela rua. E aí o que acontece? Eu preciso mudar totalmente para o interior. E faz sentido ir para o interior, porque a família é uma família de senhor de engenho. E aí é no engenho que a gente revela, na verdade, que a rua é o engenho. Isso não está no filme, nem no press release, nem na sinopse do filme. Mas eu falava para os meus amigos, né? O que vocês acham de um filme que se passa numa rua na zona sul do Recife, uma rua moderna, mas na verdade a rua é um engenho, né? A rua tem o capataz, tem o senhor de engenho, tem a casa grande. Isso tudo para mim é muito interessante, né? Porque é trágico, é ridículo, é a natureza humana e a história do Brasil, que eu acho que são coisas que estão presentes nos três filmes, essa nobreza decadente e que não perde a pose. Eu tenho uma preocupação de como trazer uma música para um filme. Tem filme que simplesmente bota a música que quer botar e entra meio, uou, de onde é que veio essa música? E eu acho que não tem o efeito esperado, né? Não, pelo menos não para mim. Mas quando você consegue construir a ideia da música, por exemplo, em Aquários,
logo no início do filme, eles estão fazendo um passeio que não existe mais hoje, que é você simplesmente levar o carro para a areia da praia, né, em plena praia de Boa Viagem. Claro que Clara é uma jornalista musical e ela, quando o irmão dela para o Opala, ela diz assim: tem uma música que eu queria tocar para vocês. E aí vem toda uma carga da história da música pop, que é o Queen e Another One Bites the Dust. Então a música ela é trazida para o filme e você expõe isso, você coloca a pessoa, eu trouxe uma fita, eu vou tocar uma música para vocês, vou colocar alto. Então aí me interessa, né? Seria melhor do que simplesmente começar a tocar Another One Bites the Dust do nada, porque simplesmente o diretor queria. A escolha de uma música para um filme é uma escolha muito importante, né? Em primeiro lugar, porque ela traz uma carga de cultura e de emotividade. E eu acho que o filme é muito sobre isso, né? Por mais que algumas pessoas sejam duras, e Clara seja dura às vezes. Clara falou coisas que eu não sabia que ela ia falar. Ela falou através de lembranças da minha mãe, ela falou através de lembranças de amigos e amigas que falaram coisas no passado, né? E depois, quando entrou Sônia no filme, ela passou a falar o que Sônia faria. Então, muita coisa foi adaptada também. Felipe, olha aqui, acho que tem muita foto sua quando você era pequeno, viu? Essa, para mim, é uma cena que me interessa muito no filme, porque ela, na verdade, é uma cena sobre arquivo, né? E as pessoas vão participando da conversa. Enquanto isso, tem Júlia, que é a amiga do sobrinho de Clara, e na verdade eles estão checando o outro arquivo da sala, né, que é o arquivo de discos, né? E aí tem um determinado momento em que Júlia pergunta se pode colocar uma música, né? E ela tira do arquivo o Refazenda do Gilberto Gil. E na verdade Pai e Mãe do Refazenda é um disco da juventude de Clara, né? Eu me amarro muito nele e essa música nem é das mais famosas dele, mas eu acho ela bem bonita. Acho que vocês devem conhecer. Então coloca, vamos ver. Põe aí, Tomás. De repente, agora você tem alguém muito jovem com alguém mais velho estabelecendo uma ligação, inclusive com a participação do sobrinho dela, que ela parece gostar mais do que os filhos dela, e parece que a Júlia atingiu aí um nocaute, né? Como beijo meu pai. Em Bacurau, a gente pensou muito nas histórias de guerras e invasões, né, que fazem parte da história humana. Por exemplo, o casal de brasileiros veio muito das histórias da Segunda Guerra Mundial na Ucrânia, né? Basicamente, as forças nazistas invadiram a União Soviética pela Ucrânia e pela Bielorrússia. E com o tempo, o povo ucraniano se viu massacrado não só pelas forças invasoras alemãs, nazistas, mas também passaram a ter ajudantes ucranianos, que se sentiam mais próximos dos invasores do que do povo ucraniano. A figura do colaborador, ela se repete em muitos conflitos. Essa base histórica, ela estaria nos alimentando para escrever esses dois personagens. Ou seja, a ideia de abordar é brasileira, a base histórica é brasileira, mas também nos leva de volta para a Segunda Guerra Mundial, especialmente os colaboradores ucranianos massacrando o povo ucraniano a serviço dos nazistas, né, dos nazifascistas. Where are you from? We come from south of Brazil. It's a very rich region with German and Italian colonies. More like you guys. Like us? Yeah. They're not white, are they? How could it be like us? We're white. You're not white. Esse é um filme de aventura e é um filme de ação. É um western. Westerns lidam com violência. Primeira vez que eu fiz um filme com violência gráfica. O som ao redor é extremamente violento, mas existe uma nuvem espessa de alguma coisa que é o que faz o filme existir. O Aquarius não tem violência gráfica também, embora seja muito violento pelas atitudes
e pelo que acontece com aquela personagem, em especial sendo ela uma mulher. Em Bacurau, a gente está num outro território, né? A gente está num território, o filme se passa daqui a alguns anos, a gente está livre para tocar o filme com a utilização esporádica de momentos de violência gráfica. Mas como é que essa violência ela será usada? Em primeiro lugar, estabelecer a natureza pacífica dessa comunidade. Eles são da paz, mas eles têm um histórico muito ruim, né? Eles têm uma história violenta. A história dessa comunidade, dessa região, é extremamente violenta no Brasil. O sertão é violento, o interior do Brasil é violento, ainda hoje, cada vez mais. E aí eles são invadidos, como nas histórias de guerra e de conflitos, né? Eles reagem depois da gente construir exatamente o que é que está acontecendo, o nível de agressão que eles estão sofrendo. Mas no final do filme, era muito importante que a gente não tivesse uma festa, né? Não tem música, não tem fogos de artifício, não tem gente dançando, não tem um churrasco. E, na verdade, a última cena do filme, você tem um panorama humano daquela comunidade e estão todos destroçados pelo que aconteceu. Basicamente, está todo mundo dizendo assim, com a cara, né? Que merda que eles tiveram que fazer aquilo. Não é o final do Retorno do Jedi, né? Com os ursinhos pulando e não tem nada disso. Acho que o final de Bacurau, acho que ele estabelece o tom para o filme inteiro. No final de uma guerra, você pode até celebrar o fim da guerra, né? Mas o preço que está todo mundo pagando pelo fim de uma guerra não é careta. Que roupa é essa, menino? A figuração, você tem que ter muito cuidado no filme para você não transformar seres humanos em decoração. Ou seja, a figuração seria você estar aqui falando comigo e lá atrás tem 3 pessoas e elas teriam o mesmo valor de uma mesa ou de uma cadeira. Não pode, para mim, isso não pode acontecer. Bacurau, existe um panorama humano que é composto por esses atores que nós achamos. Todos eram incríveis, alguns nos inspiraram a fazer coisas que iam além, que não estavam no roteiro. O Galeguinho, por exemplo, que rende Michael no final do filme, é uma presença incrível. Ele tem um rosto espetacular, ele tem um jeito que é fantástico. E aí o que acontece? Depois que ele filma a cena, que ele fez incrivelmente bem, ele vem pra gente e diz assim, eu estou muito feliz porque é como se eu tivesse vingado o meu avô. O meu avô foi lutar na Itália e ele morreu na mão de alemães. Aí a gente ficou assim, eu não acredito, cara. Não é possível, cara. Não é possível que você esteja me contando um negócio desse. Pois é verdade. Era Pracinha Potiguar e foi para a Alemanha, foi para a Itália e morreu na mão de alemão. Como eu consegui contar essa história aqui sem chorar, o que é uma grande vitória, mas como eu acho que isso dá uma ideia da complexidade do que é trabalhar com gente que não é uma mesa, é gente, né? E eles fazem parte de um filme, que é um filme sobre história, na verdade.